Olá, Deus abençoe a todos. O propósito desse estudo bíblico é manter firme um casamento que já está sólido, já está abençoado, e sarar aquele matrimônio que está enfrentando crises, está enfrentando problemas. É instruir tanto o casal quanto a família a ter um desenvolvimento abençoado na presença do Senhor. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor nos diz que o seu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, mais bênçãos receberemos. Mateus capítulo 19, versículo 6, diz assim: E já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A primeira coisa que eu quero mencionar nesse estudo bíblico é a necessidade de cuidar do casamento. Existem muitos inimigos, entre eles até mesmo os inimigos virtuais, entre os aconselhamentos, pessoas que têm me procurado em gabinete pastoral. Existem muitas reclamações, tanto por parte da esposa quanto por parte do esposo. Por exemplo, a respeito das redes sociais, Facebook, WhatsApp. Essas coisas têm sido inimigos do matrimônio. Essas e outras coisas serão combatidas nesse estudo bíblico, e além disso será dado conselhos que vão te abençoar grandemente. Eu queria meditar num texto da palavra do Senhor juntamente com você, ali em Lucas capítulo 15, do versículo 25 ao versículo 32. É uma passagem bastante conhecida, porém, que vai trazer uma lição preciosa. Diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porquanto o recuperou são e salvo. Porém ele indignou-se e não queria entrar. Sorte que, saindo o pai, rogava-lhe que entrasse. Mas respondendo ele, disse: Eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Porém, vindo este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido, foi achado. Amém? Dentro desta narração bíblica, nós vemos que o filho mais velho, ele se entristeceu, porque com a chegada do rapaz que estava afastado da família, o pai faz uma festa. Então ele chega, aborda o pai e diz: Pai, não é justo. Ao que o pai lhe responde: Filho, todas essas coisas, as coisas que eu tenho em casa, também são tuas. Com essa palavra, o pai estava querendo dizer que o filho mais velho, embora estivesse todo irritado, sempre teve possibilidades dentro de casa. Só que ele não prestava atenção. No casamento, na família, Deus nos proporciona possibilidades de alegria, de paz, de diálogo. E muitas vezes, na correria, nas circunstâncias, nos problemas, nas crises que surgem, as possibilidades de bênçãos no casamento, elas ficam perdidas. Não prestamos atenção nela. Este rapaz tinha todo o direito do mundo e poderia fazer a qualquer momento uma boa festa e chamar os seus amigos. Mas ele, tão ocupado que era, não aproveitou as possibilidades.
no casamento, não seja como este rapaz. Esposa, esposo, aproveite as possibilidades que Deus lhe proporciona. Veremos algumas dessas possibilidades. Por exemplo, a gratidão. Gratidão é algo que não pode faltar num relacionamento. Gratidão para com a esposa, para com o esposo. A esposa que ajuda, por exemplo, trabalhando para fora, cuidando dos filhos, mantendo a casa limpa, preparando o alimento. Isso não pode passar desapercebido pelo esposo. Em alguns momentos, o esposo deve mostrar a ela que está vendo o que ela está fazendo. Dar um abraço, elogiar em público, porque o elogio sempre deve ser em público. E se tiver alguma crítica, esta sim deve ser em particular. É errado o esposo ou a esposa chamar a atenção do seu cônjuge na frente de outras pessoas. É inadequado e gera problemas. Então a gratidão é a possibilidade, uma dessas possibilidades que Deus dá ao casamento, ao casal. Cuidado com o sentimento de cobrança. Tem esposo que, ao invés de elogiar, de ser grato, ele sempre está cobrando a esposa. Um sentimento de cobrança, parece que é eterno e nunca passa. Isso é ruim para o casal. Da mesma forma, a esposa tem que ser grata ao esposo. Como, por exemplo, um esposo que trabalha, um esposo que é aplicado, um esposo que ajuda dentro de casa. Que às vezes chega cansado numa sexta-feira e leva ainda a família para um passeio. Isso não pode passar desapercebido. Esse sentimento de cobrança, de rotina, estraga o casamento, prejudica o casamento. Eu quero contar uma história para você. Havia um casal, eles eram uma bênção. Uma enfermeira, um microempresário, que estava começando e estava sendo abençoado em seus negócios, mas ainda era necessário que sua esposa trabalhasse também. Todos os dias, devido ao seu turno de trabalho, a esposa, que era enfermeira, acordava por volta das 5 horas da manhã, preparava um café, e com o cheiro do café, o rapaz já acordava. Mas isso virou uma rotina. Uma certa ocasião, eles brigaram na noite anterior, e no outro dia, como de costume, ela se levantou às 5 da manhã, preparou o café e, desgostosa que estava com a situação de briga que eles estavam vivendo, naquele dia ela esqueceu de colocar o açúcar no café. Isso era uma rotina, acontecia todos os dias. Ela foi para o trabalho e infelizmente um acidente aconteceu. E ela perdeu a vida. O rapaz, não sabendo da situação, a hora que acorda e toma o café, faz uma exclamação: poxa vida, essa mulher não presta nem para fazer um café. Instantes depois, a notícia chega: sua esposa querida havia falecido. Quando ele recebe essa notícia, um remorso toma conta do seu coração, porque ele sabia que não a teria mais próxima a ele. Ele então faz outra exclamação: se eu soubesse que isso iria acontecer. Por todos esses anos, quando ela se levantava primeiro e fazia o café, eu teria me levantado da cama, teria ido até a cozinha, abraçado ela, beijado ela e dito a ela que ela sempre foi muito especial na minha vida. Porém, agora era tarde demais. Você nunca sabe por quanto tempo terá as pessoas próximas a você. Então, tome cuidado com a maneira com que você trata as pessoas
principalmente dentro da sua casa. A maneira como você tem tratado a sua esposa, o seu esposo. Se não tem havido gratidão neste relacionamento, se preocupe com isso. Coloque isso como um desafio, um objetivo na sua vida. Serei grato, serei grata. Então a gratidão é uma das possibilidades. Outra possibilidade é o cuidado. Um casal deve ser cuidadoso um para com o outro. E o cuidado é mostrado nas mínimas coisas. Um exemplo, quando um dos cônjuges está gripado. Preste atenção nisso. É uma gripe, mas vale a pena cuidar. Fazer um chazinho, levar até a cama, perguntar se está tudo bem. A esposa, o esposo. O esposo, quando estiver comendo um lanche, por exemplo, fica aquela maionese no bigode. Então a esposa vai lá, pega um lencinho, cuida. Isso é muito importante. Eu sou casado há 14 anos e muitas vezes quando vou pregar, a minha esposa, com um sinal na hora que eu já estou ministrando, ela me diz se a gravata está certinho, se o paletó está correto. Eu vou ali e arrumo. Isso é cuidado. Isso é importante. Isso é uma possibilidade que abençoa o casamento. Outra possibilidade é a intimidade. Um casal precisa ser íntimo um do outro. Intimidade é mais do que sexo. Intimidade é, por exemplo, ter um momento semanal. Às vezes no corre-corre da vida, é semana após semana e não sobra tempo para os dois. Mas é necessário ter um momento para caminharem juntos. Um casal precisa caminhar junto, passear junto. Tem um texto da Escritura Sagrada que está ali em Gênesis. A Bíblia diz que havia muitas árvores no jardim, somente uma que o homem não poderia comer do seu fruto. Chega a serpente e faz com que Eva preste atenção justamente naquela árvore que não poderia prestar atenção. O que eu trago de lição sobre isso é que às vezes há tantas coisas boas ao nosso redor que podem ser feitas e nós paramos, parece que somos hipnotizados a prestar atenção somente a algo que não vale a pena. Prestamos atenção a detalhes. É um ciúmes que não acaba. Existem dois tipos de ciúme. Tem um ciúme que é o ciúme do zelo, que é normal. Se eu ver, por exemplo, a minha esposa conversando com um rapaz que eu não conheço, logo na sequência eu vou perguntar: ô amor, quem que é essa pessoa? Isso é comum. Mas existe o ciúmes que é patológico. E se a pessoa não consegue vencê-lo, é bom até tratar com um profissional. Existem profissionais até cristãos, terapeutas, que tratam desse assunto. O ciúmes patológico leva a pessoa a desconfiar até da sombra. O esposo está no carro, olha para o lado, a esposa pensa: puxa, isso daí, ele está olhando para alguém, para alguma mulher. Eu tenho um caso na família, mas graças a Deus já foi tratado. Um cidadão que tinha tanto ciúmes da sua própria esposa que andava com ela não abraçado, mas agarrado no pescoço. Então ele segurava o pescoço da esposa para que ela não pudesse virar nem para a esquerda nem para a direita. Se ele percebesse, ele dava uma apertadinha, então ela não conseguia locomover o seu pescoço. É hilário, mas é o que tem acontecido. Então cuidado com os ciúmes. Não preste atenção nessas coisas. Tenha intimidade, tá? Não seja como Eva, que prestou atenção justamente na onde não era para prestar. Toma cuidado. Existem tantas possibilidades. Caminhem juntos. Não precisa ser um passeio caro, mas vai até a esquina, na padaria, sei lá, toma um suco, vai até a sorveteria, vai à casa de amigos, mas é interessante que seja só os dois. Faça uma caminhada, que também é bom para o próprio corpo. Aproveite as oportunidades e as possibilidades. Outro conselho sobre intimidade é que se beijem. Um casal precisa se beijar. Um casal precisa ter o toque. Essa proximidade física é importantíssima. Um abraço, uma massagem nos pés, nos ombros. Outro conselho para a intimidade é que façam
luas de mel ao longo do casamento. Lua de mel não tem que ser uma só. Lua de mel, você pode se programar para fazer uma por ano. E com certeza isso vai esquentar o relacionamento positivamente. A vida sexual também não pode ser esquecida. Se programem para isso. Às vezes os filhos são pequenos, eles acordam. Então é interessante que mude o horário. Mas o casal não pode perder essa intimidade sexual jamais. O apóstolo Paulo, ele disse que não era para o casal ter um distanciamento longo para que Satanás não os tente pela incontinência do casal. Paulo também disse que a mulher deve pagar a devida benevolência ao esposo e o esposo deve pagar a devida benevolência à esposa, ou seja, falando da vida sexual. Não descuide disso. Outra possibilidade é a possibilidade culinária. Sim, através da culinária, Deus proporciona ao casal ótimas possibilidades. Jesus, você pode ver nos escritos sagrados, que sempre tinha um tempo para se assentar, se alimentar, e ele tirava proveito nessa situação, porque ele ensinava nesses momentos. Um casal, ele não pode comer ou se alimentar separado. Às vezes, a esposa está se alimentando na sala, o marido está se alimentando lá fora, e você pergunta, é para tomar um ar? Não, é porque ele fica ou ela fica na onde que o Wi-Fi pega melhor. Porque é comendo com uma mão e mexendo no celular com a outra mão. A culinária deve ser apropriada para um momento de bênçãos no casamento. Então, é interessante que o casal e o esposo e a esposa se assentem para comer juntos e tenham um prato específico. Será que o esposo que está me ouvindo tem um prato principal, predileto? Aquele prato que quando a esposa prepara, você olha e fala, opa, hoje está maravilhoso. Será que a esposa tem aquele prato predileto? Porque esposo também tem que colocar a mão na massa, meus irmãos. Esposo também tem que preparar o alimento de vez em quando, né? Ou em situações especiais, ele chega e diz assim, opa, deixa comigo, que hoje o jantar é por minha conta. Além de alegrar a esposa, vai ser um momento ímpar, um momento especial. Você vai dar descanso para ela. Faça isso. Será uma bênção. Então não esqueça que a parte culinária é uma possibilidade de Deus que pode abençoar a sua vida. Temos também conselhos aqui que eu quero transmitir, tanto para a esposa quanto para o esposo. E eu quero começar com os conselhos para ela, para a esposa. Esposas, prestem atenção. Não sejam repetitivas. Tem mulheres que provocam um cansaço no esposo por serem repetitivas demais. Um exemplo disso é no trânsito. O camarada está em 60 km por hora e ela diz, você está correndo. Para, você está correndo e não está. Ela deve prestar atenção se aquilo que ela está dizendo está soando como um problema, um empecilho. Essa repetitividade pode atrapalhar um relacionamento. Então, mulheres, não sejam repetitivas. Falem com propriedade quando precisar falar, mas não ficam repetindo. Outra coisa, não use jamais sexo como barganha. Existem esposas que, se o esposo não faz aquilo que ela pede, a esposa, ela diz, então você vai estar de castigo.
você vai ficar de castigo. E o que acontece? Ela priva o esposo da intimidade à noite. Usa o sexo como barganha. Isso é errado. Jamais faça isso. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer: não criem o hábito jamais de dormirem separados. Isso é maligno. Uma vez, uma irmã teve uma visão, contou numa vigília, que um casal, quando dorme separado, por brigas e contendas, os demônios se aproveitam disso para provocar uma situação de separação, de divórcio. Cuidado com isso. Não use o sexo como barganha. Não durmam separados. A Bíblia diz que nós não devemos deixar que o sol se ponha estando irados. Ou seja, antes da noite chegar, nós devemos perdoar a nossa esposa, o nosso esposo. Faça isso. Outra coisa, você não pode esperar que ele, o seu esposo, seja como as suas amigas. Ele não vai te dar o mesmo tratamento das suas amigas. Os homens são mais lógicos. Espere sim um diálogo, mas não pense que será um diálogo semelhante ao diálogo que você tem com as suas amigas. É diferente. O diálogo com um homem é mais lógico. Depois nós vamos falar sobre isso para os esposos, a respeito de dar a atenção. Outra coisa, jamais busque perfeição no seu esposo. Ele não é perfeito, tá? Jamais estabeleça algo, um princípio de perfeição para o esposo, porque isso não vai acontecer. Você pode sim, nos diálogos, ao longo da vida, ir moldando o seu esposo. De repente, você percebe uma grosseria, e isso não é bom, você pode ir falando com ele, mas jamais coloque como meta a perfeição, porque isso é inalcançável. A melhoria sim, a perfeição é impossível. Outro conselho para a esposa é que mostre admiração pelo marido. Eu tenho até uma história sobre isso. Uma irmã vivia tendo problemas no casamento porque ela criou o péssimo hábito de criticar o esposo e criticava ele até na presença de amigos. Ah, ele é um bruto, ele é um grosso, ele é isso, ele é aquilo. Mas uma vez ela foi no encontro de casais e ouviu o pregador dizendo que ao invés de criticar, que ela deveria admirar e expor essa admiração publicamente. Ela entendeu a mensagem. Quando ela chegou em casa, ela percebeu que ele tinha feito um pequeno reparo numa torneira que estava pingando. À noite, quando os amigos chegaram para um jantar, ela então expôs a realização, o feito do marido e disse em público: olha, meu esposo é um homem maravilhoso, trabalhador, ele é encanador também, arrumou aqui o detalhe que estava pingando há bastante tempo essa torneira e eu fiquei maravilhada. O esposo ficou todo contente. Ele estava de férias, ela não. Então, no outro dia ela foi trabalhar. Quando ela chega no outro dia, ela percebeu que ele tinha colocado a cerca no jardim, colocado até uma grama artificial com alguns enfeites, que era um sonho dela de muito tempo. Ela entendeu então que o problema era que ela criticava demais o esposo ao invés de admirá-lo. Então, esposa, preste atenção. Admire o seu marido, porque com certeza ele tem muitas qualidades. Exponha essas qualidades, tá? Não precisa ser algo exagerado, algo equilibrado, mas exponha.
Isso será bênção para o seu relacionamento. Vamos aos conselhos para ele também, para os homens, para os esposos. Esposo, tenha um tempo exclusivo para sua esposa, tá? As mulheres precisam de mais de atenção. Já viu aquele negócio que o esposo está ali assistindo um jogo, de repente a esposa chega e conversa com ele, conta alguma coisa que aconteceu durante o dia, e ele responde só por monossílabos. O que é responder por monossílabos? Ela está falando e ele respondendo é, é. Quando isso acontece, geralmente o esposo não está prestando atenção em nada, mas ela sente isso. A minha esposa já aprendeu a usar uma estratégia. Ela, quando fala alguma coisa e eu estou de repente escrevendo algo, assistindo, ela pede para mim repetir tudo o que eu falei. E aí, meu irmão, se eu não tiver prestado atenção, complica. Então, eu já evito. E quando ela vem conversar comigo, eu procuro prestar bem atenção, porque eu sei que senão, depois ela vai puxar minha orelha. Então, dê esse tempo exclusivo para ela. Dê atenção. Frases sinceras, tá? Grandes abraços. Nunca se esqueça do abraço, mas que seja um abraço caloroso, tá? Elabore frases sinceras. Se você esquecer, escreva num papel quando a inspiração vier. Depois diga a ela. Isso é muito importante, isso é muito especial. Outra coisa para os homens: não crie expectativas irreais. Ou seja, não use comparações para com a sua mulher. Tem homem que cai nesse péssimo erro de comparar a esposa com outras mulheres que ele conhece. Isso é um erro praticamente mortal. Ah, mas a fulana é assim, assim, assim. A fulana não tem esse defeito que você tem. Jamais, pelo amor de Deus, meus irmãos, não crie esse hábito, tá? Não compare o corpo da sua esposa, tá? Então, de repente, e isso é um erro, tá? Porque a mídia vai lá e coloca na sociedade, insere na sociedade aquela ideia de corpo ideal, perfeito. E aí o cidadão coloca aquilo na cabeça e usa isso para fazer comparações. E isso fere, machuca a esposa. Não faça isso, em nome de Jesus. Outro conselho aos homens: pornografia jamais. Se estiver acontecendo, porque hoje, devido à internet, que é aberto, né? Você digita uma palavra e vem milhares de situações, e se usada para pornografia, do mesmo jeito. E o que tem acontecido é que muitos homens têm se viciado em pornografia, a ponto de, nos Estados Unidos, o pastor Steve Gallagher fazer o primeiro centro de recuperação para viciados em pornografia. E pasmem os irmãos, esse centro de recuperação é frequentado por muitos evangélicos, por muitos cristãos, até que tem cargos doutrinários, cargos eclesiásticos, porque isso é uma praga. Então, tome cuidado. Pornografia jamais. Se tem ocorrido, cuide, trate, busque a Deus em oração. Se não conseguir, procure ajuda profissional. Existem psicólogos cristãos que podem tratar desse assunto, mas não seja levado pela pornografia. Outra coisa, homens, nunca perca o romantismo. Seja romântico sempre. Existem homens que, ao longo da vida, vão perdendo o romantismo. Eu tenho uma história para contar. Um rapaz, amigo nosso, em outra cidade, ele estava noivo, ia se casar, mas não era muito romântico. Ele era do tipo que soltava puns perto da noiva.
E uma vez ele já chegou ali fazendo isso, infelizmente na frente da família dela, ao que o pai da noiva disse: rapaz, eu tenho 40 anos de casamento e nunca fiz isso perto da minha esposa. Você nem entrou na minha família e está agindo dessa forma. Foi indo, acabou que eles não se casaram, terminaram o relacionamento. Então não perca o romantismo, tá? Faça o seguinte: quando puder, abra a porta do carro, ofereça flores, né? Não precisa ser um negócio exagerado, né? De repente, no corre-corre não dá para fazer, mas que ela perceba que você não perdeu o romantismo. Na mesa, por exemplo, nada de ficar arrotando, né? Isso é importante para o casal. Um homem precisa ser sempre muito romântico. Deixa um bilhete escrito, uma frase de amor para ela. Você já fez isso? Se não fez, comece a fazer. Surpreenda ela. Quando ela for pegar a bolsa, perto da bolsa, deixa uma carta de amor para sua esposa, tá? Será muito bem-vindo para a vida dela. Outra coisa, quando puder, ofereça presentes. Mulheres amam presentes, tá? Mas cuidado com o tipo de presente que você oferece, porque existe o presente que é para casa e existe o presente que é para a esposa. Presente para casa, por exemplo, é uma panela de pressão. Você chegar com uma panela de pressão para sua esposa, é um presente para casa e não para ela. É perigoso ela tacar a panela de pressão na sua cabeça. Então cuidado, tá? Com o tipo de presente. Seja sábio, seja romântico, invista no seu casamento. Participe de palestras, participe de seminários para casais, participe de encontros para casais. Eu tenho certeza que esse investimento é para o seu benefício, para que a sua vida seja cada vez mais abençoada. Eu tenho também um conselho aqui para os casais. Conselhos para os casais, eu digo, é para os dois. Bom, prestem sempre muita atenção aos ataques do inimigo, tá? Por exemplo, amizades exageradas. Já percebeu que existem situações em que tanto o esposo quanto a esposa, se não tomar cuidado, volta a viver como solteiro ou solteira, mesmo estando casados? É aquele negócio de passar muito tempo com os amigos, tá? Então isso é problema para o casal. Quando a esposa gasta muito tempo com aquela amiga, de repente se vê exageradamente, se falam exageradamente, a ponto de a esposa tirar um tempo que seria precioso, próximo da família, e oferecer esse tempo a um amigo, a uma amiga, como se fossem ainda solteiros. Não pode. Então, o esposo ou esposa, tome cuidado. Se você ainda tem amizades exageradas, como se estivesse solteiro ainda, solteira, rompa, não com a amizade, mas com esse exagero, com essa demasia. Se estiver demais, isso vai gerar problemas. Bom? Outra coisa, cuidado com a pontualidade. Eu digo isso porque a falta de pontualidade gera problemas no casamento. Às vezes, a esposa, ela tem um tempo para chegar em determinado lugar, e o esposo se atrasa, né? Sabe que precisa levar a mulher em algum lugar, mas insiste em atrasos constantes que geram discussões, crises e problemas. Pontualidade deve ser algo em que o casal preste atenção. Então, o marido tem um compromisso. Vamos usar um exemplo aqui. Eu sou pastor, né? Ou aos pastores que precisam chegar na igreja antes de todos. Aí a esposa vai lá e demora 40 minutos só para pentear o cabelo, mais 50 minutos só para colocar o vestido. Quando ele chegar na igreja, já é na hora do amém. Então cuidado com a pontualidade. Bom,
isso faz toda a diferença. E a falta da pontualidade gera crises. Outra coisa, cuidado para que pessoas não se intrometam demais no vosso relacionamento. Tá? Ah, mas é uma pessoa da minha família. É uma pessoa que eu estimo. É a minha mãe. É o meu pai. Jamais. Talvez a cultura em que você foi criado, em que você cresceu, você presenciou a mãe interferindo, você presenciou o pai interferindo, mas isso não pode acontecer. Eu tenho aconselhado que a única situação em que a esposa ela deve procurar, por exemplo, a família em situação de violência. Eu falo a esposa porque geralmente quem sofre violência física é a esposa. Aí sim, deve procurar os pais e até as autoridades. Eventuais situações desnecessárias, né? Briguinhas, discussões que sempre tem, a esposa não deve ir lá procurar sua mãe, né? O esposo não deve ir lá procurar sua mãe, seu pai, sua família. Ninguém precisa saber. A maioria das coisas se resolve a dois. A maioria das coisas se resolve na conversa, no diálogo. Tá bom? Então, tome cuidado. Não permita que as pessoas se intrometam e não crie também esse costume. É um costume feio, um hábito ruim. Não presta. Tá? Outra coisa. Nós falamos ali atrás sobre a culinária. Eu já vi casais brigando pela maneira que a esposa prepara a refeição. Não há amor, não há carinho. Às vezes o inimigo usa até essa falta de atenção da esposa ao temperar o alimento para ficar salgado demais, para ficar sem sal demais, para ser algo sem amor. Preste atenção aos detalhes. O inimigo, nosso adversário, ele não brinca em serviço. Então ele quer usar até pequenas coisas para atrapalhar o relacionamento. Bom, esposo, cuidado também. Muito cuidado com o tempo que você gasta acessando redes sociais. Tá? Esse é um conselho para os dois. Então, primeiro eu quero falar com o esposo. Muitas vezes a quantidade de amigos que você tem virtualmente não representa a realidade. Tudo aquilo ali é uma estratégia do inimigo para te prender ao mundo digital e esquecer da sua família. Esposa, preste atenção nisso também. Outro conselho que eu quero dar aqui é a respeito da higiene. Higiene é um conselho para os dois. Teve uma cidade, foi tratado um caso, meus irmãos, e a esposa, ela fugia, né, na hora da intimidade. Isso aconteceu por um bom tempo. O esposo não aguentou mais, foi falar com o pastor. Ô pastor, pelo amor de Deus, conversa com a minha esposa, eu peço a ajuda de vocês, porque a minha esposa, toda vez que eu vou procurar ela para a relação íntima, ela foge de mim. Isso está se prolongando e eu não estou aguentando mais. Aí chamaram a esposa do rapaz e ela disse: ó pastor, o que está acontecendo é o seguinte: meu marido não toma banho, eu não aguento o cheiro. Já pensou? O problema era a falta de higiene. Higiene é importante. Na Malásia, esses dias eu estava vendo uma reportagem, um divórcio por causa do chulé. A esposa disse: não quero esse camarada, porque eu não aguento o chulé dele. Parece que ele tem miúdo de porco dentro do sapato. Meus irmãos. Então, cuidado com a higiene. Tá? A estética também é importante. Seja uma esposa que se cuida, bom? Que se perfuma. Um esposo que se cuida, que se banha, bom?
Hálito se resolve muitas vezes escovando os dentes, mas há alguns problemas de saúde também que podem fazer com que o hálito não cheire bem, mas é tratável. Cuide da sua higiene. Isso é muito importante. Outro conselho que eu quero dar aos casais aqui, algo especial, totalmente necessário, é que busquem a Deus juntos. A palavra do Senhor nos diz ali em Mateus capítulo 6, versículo 33, que o reino de Deus e a sua justiça deve ser buscado em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Há algum tempo, eu aconselhei um casal que chegou até mim desesperado. Pastor, nos ajude. Nós estamos em crise. Nós estamos em problema. Nós estamos em dificuldade. Nós não estamos bem. Vivemos brigando o tempo inteiro. E Deus me levou a dizer uma pergunta, fazer uma pergunta para eles. Eu disse: como vai a vossa vida espiritual? Quando eu perguntei, os dois começaram a chorar. Porque havia uma lacuna, uma brecha. Eles não estavam indo na igreja direito. Eles não estavam buscando a Deus direito. Eles estavam gastando o tempo deles com filmes, com televisão, com rede social, com tantas outras coisas, e não estavam tomando tempo para buscar a Deus. Busque ao Senhor. Você já fez um culto doméstico? Ah, mas o culto doméstico tem que ter filhos, é só eu e minha esposa, por enquanto, os filhos não vieram. Pode fazer o culto doméstico, sim. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Tá? Então, quando você estiver ali na sua casa, de boa, tranquilo, vai lá e faz um culto doméstico. Um canta, o outro lê a Bíblia, né? Se já tiver filhos, como eu faço de vez em quando lá em casa, eu tenho 3 filhos. O Davi lê a Bíblia, a Emily canta um louvor, a minha esposa faz a oração e eu prego. O outro nenenzinho, eu ainda não dei oportunidade para ele porque ele ainda é um bebê, mas logo darei a oportunidade também para o Adriel. Façam cultos domésticos. Isso é abençoador para sua família. Bom, busquem a Deus. Eu tenho certeza que a sua vida será muito mais abençoada. Para a gente encerrar esses conselhos, eu gostaria que você pensasse em Deus neste momento. Eu quero orar ao Senhor por sua vida. Quero orar por seu casamento, orar por sua família neste momento. E tenha certeza que a palavra de Deus, quando colocada em prática, ela traz resultados. Você que ouviu esse estudo bíblico e ainda não tomou a sua decisão por Cristo, Cristo lhe chama. Entregue a sua vida para Jesus, esposa. Entregue a sua vida para Jesus, esposo. Talvez vocês estão se desgastando em sofrimentos porque a vida espiritual de vocês está morta, está doente. Vocês se afastaram de Deus. Voltem para Deus. Busquem ao Senhor Jesus. Se entreguem ao Senhor Jesus. Se você está ouvindo essa mensagem, quiser aproveitar essa oração que eu vou fazer agora para entregar sua vida a Jesus, então ore juntamente comigo. E diga para Jesus: Senhor, perdoa os meus pecados e eu entrego a minha vida para Ti, para ser somente Teu. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que a sua vida, a sua história vai mudar, porque com Jesus a transformação vem. 2 Coríntios 5,17 está escrito assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então tenha essa certeza. Deixa eu orar por sua vida, por sua família, por seu casamento. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, estou na Tua presença agora para interceder por essa pessoa, Senhor, que ouviu essa mensagem
e de repente está passando por diversos problemas no casamento. Senhor, que essa mensagem surta efeitos preciosos, maravilhosos na vida deste casal, Senhor. Restaura esse matrimônio, restaura este casamento. Repreenda, Senhor Deus, todo o mal que o inimigo tem investido contra este casal, Senhor. Restaura, meu Deus, em nome de Jesus, a comunhão, a intimidade, o diálogo, a comunicação, Senhor. O amor, Pai. Meu Deus, abençoa este casal para que a presença do Senhor seja também prioridade na vida deles. Eles busquem ao Senhor em primeiro lugar. Eles entreguem as suas vidas para Ti, Senhor. Essa pessoa que me ouviu e está orando juntamente comigo, entregando a sua vida para Ti, ó Pai. Senhor, salva essa pessoa. Restaura totalmente, transforma totalmente a vida dessa pessoa. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então é isso aí, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Se quiserem ver mais vídeos ou ouvir mais áudio, você pode acessar minha página no Facebook, Evandro Moretti página. Também o canal no YouTube, Evangelho Puro e Simples. Acessar o meu blog, Blog do Agitador, e receba mensagens. Leia, escute, veja mensagens que vão edificar a sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até logo.